Bora começar essa conversa falando sobre a polêmica em relação à PrEP. Um usuário na plataforma X, nosso querido antigo Twitter, fez um post dizendo assim: não deixem a mãe de vocês achar os seus PrEPs e pesquisar no Google. E aí embaixo tinha uma imagem de uma notificação do WhatsApp, onde a mãe perguntava: o que são esses remédios de HIV aqui? O que aconteceu? Pra quem não conhece, né? Pra quem nunca viu sobre esses assuntos, fica assustado. No imaginário geral da população, quando a gente fala sobre PrEP nem sabe o que é. Ou quando sabe muito por cima e já correlaciona com HIV, que é uma infecção que, nossa, tem uma história muito triste. E o que as pessoas sabem é que o resultado final, muitas vezes, é a morte. Para caso vocês não saibam o que é PrEP especificamente. Eu vou usar aqui a definição que a gente tem dentro do nosso governo, né? Dentro do próprio site do governo que fala sobre o que é PrEP. O que é PrEP? Uma das formas de se prevenir do HIV é a PrEP, que se diz a profilaxia pré-exposição. Ela consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com HIV. A pessoa em PrEP realiza o acompanhamento regular de saúde com testagem para HIV e outras infecções sexualmente transmitíveis, o IST. Então, quando a gente fala sobre a PrEP, é um medicamento que uma pessoa vai tomar de forma contínua, diariamente, aonde vai proteger caso ela seja exposta ao HIV em uma das suas relações sexuais. Porque assim, gente, HIV não tem cara. Não dá pra você julgar quem tem, quem não tem, como funciona, como é. Então, a PrEP acaba sendo um dos melhores mecanismos pra gente proteger a saúde coletiva quando a gente fala em nível populacional, né? O HIV foi uma doença, uma infecção que colocou muito grandemente parte da comunidade LGBT dentro de uma estigma gigantesca de muito ódio, de muito preconceito, e que foi responsável pela morte de milhões de pessoas até a gente encontrar medicamentos que conseguissem diminuir a carga viral da pessoa que está com a infecção do HIV, e também outros medicamentos que protejam ela da exposição ao HIV. E aí, a polêmica, que você pode virar pra mim e falar assim: nossa, Bri, mas qual que é a polêmica aí, né? É um medicamento que a pessoa vai tomar, se ela quiser, pra ela se proteger, né? Caso ela venha ter as suas relações com alguma outra pessoa e não estar exposta ao vírus do HIV. A questão da coisa, principalmente, né, quando a gente fala sobre essa polêmica que a internet trouxe, é que a PrEP é fornecida pelo SUS, que é o nosso sistema único de saúde, aonde as pessoas conseguem ir até ambulatórios de saúde na sua cidade, ou até mesmo, às vezes, acho que através do posto de saúde da cidade, buscar acesso a essa medicação e recebê-la completamente gratuita através do SUS. Em São Paulo, inclusive, existem cabines, como sabe aquelas cabines de coisa rápida, que às vezes você tá andando, tem livros, ou tem lanches dentro dela, você coloca lá um dinheirinho e você consegue pegar? Até bebidas também, eu acho que é muito comum bebidas, né? Em São Paulo foi desenvolvida uma dessas para ser colocada em alguns pontos estratégicos da cidade, onde as pessoas podem colocar o seu código de cadastro dentro do próprio SUS para conseguir retirar a medicação. Porque uma das maiores dificuldades que a saúde tem atualmente em relação às pessoas que tomam a PrEP, por exemplo, é a frequência e tomá-la certinho. Porque a pessoa precisa de tomar diariamente para conseguir estar protegida. Não adianta tomar uma vez aqui, uma vez ali. Ela deve ser tomada de forma contínua. E aí, claro, né, gente? Vem aquele monte de coisa que as pessoas falam na internet. Ah, não acredito que o SUS tá fazendo isso pros gays, não sei o que lá. Como
se o HIV fosse um problema unicamente exclusivo da comunidade LGBT, o que não é verdade, tá? Não é verdade. Hoje em dia, os dados, inclusive, mostram que a maior parte das pessoas que estão contraindo a infecção sexualmente transmitível, como a HIV, inclusive, são pessoas cis heterossexuais, não necessariamente apenas a população LGBT. Mas a exposição a comunidade ainda fica muito estigmatizada, inclusive o sexo, né, pela portinha número 2, acaba sendo um dos meios mais fáceis de acabar contraindo a infecção, porque durante aquele processo existem trocas de fluidos que são um tanto quanto mais, como eu posso dizer com você, existe uma troca de fluidos ali, literalmente, não apenas da ejaculação, mas a fricção acaba fazendo que exista uma troca naquele momento que acaba aumentando a chance da infecção do HIV. Então, as pessoas que são praticantes de sexo anal acabam sendo o alvo principal para as campanhas de conscientização, de uso de PrEP, de testagem e assim por diante. Então, ainda tem toda essa direção em relação à comunidade LGBT. E aí, veio um comentário, né? O Luiz até trouxe, gente, que hoje em dia, graças a Deus, já tem uma vacina. Então, foi lançado recentemente uma vacina, que literalmente, eu acho que foi nesse último mês, que ela foi divulgada, onde permite com que a pessoa tome uma injeção anual. E isso, gente, é assim, uma revolução gigantesca. O ponto que eu acho que vai ser maior pra gente, em relação a essa vacina, vai ser a quebra de patente pro desenvolvimento de uma vacina genérica do próprio SUS para nossa população. Porque até onde eu tinha visto, essa vacina tinha a patente de um laboratório específico nos Estados Unidos que poderia ficar bem encarecida para o tratamento dos pacientes. Mas seria uma revolução maravilhosa, porque exatamente a maior dificuldade que a gente encontra quando a gente fala sobre saúde pública, das pessoas que querem se proteger, ou das pessoas que enfrentam a dificuldade da infecção através do HIV, é a consistência na tomada de medicação. Então, uma injeção anual pode revolucionar a proteção para essa população. Mas a gente também eu queria ver se eu achava o perfil de um médico que fala muito sobre isso, e eu adoro tudo que ele fala sobre o assunto. Eu queria compartilhar com vocês. Se chama Vinícius Borges. Ele é um médico maravilhoso, ele se chama @Doutor Maravilha, inclusive. E ele sempre conversa sobre a PrEP, forma de se proteger, principalmente quando a gente fala sobre saúde direcionada para o público LGBT. E eu acho isso, assim, maravilhoso, porque a gente precisa de mais formas de conversar sobre a saúde sem tanto tabu, e aonde as pessoas também consigam encontrar uma forma de conseguir estar se protegendo, de conseguir tirar suas dúvidas, não necessariamente apenas a ir até um posto de saúde, porque a gente sabe que tem muito estigma, tem medo, tem um preconceito, a gente não sabe como é a reação desses profissionais, então é muito legal a gente ter um como esse. E aí a gente teve um comentário que gerou muito herburinho na internet, que a pessoa comentou assim: a quantidade de gay que usa esse tratamento pra transar sem camisinha à vontade, a cada dia que passa, o apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança. A gente vê que é um comentário não apenas ignorante, como também carregado de preconceitos, né? Porque quando a gente fala sobre saúde pública, quando a gente fala sobre nível de população, a gente olha para os mecanismos mais eficientes para a economia nos gastos da saúde. E quando a gente fala sobre economia, a PrEP, o medicamento, onde a pessoa toma o medicamento dela diariamente para impedir a infecção do HIV, é muito mais barato do que lidar com as consequências de um paciente que tá acometido pelo HIV e acaba tendo alguma das diversas complicações que a doença traz dentro do seu sistema imunológico. E aí a gente teve até um comentário que eu achei super importante do João Alho, que comentou assim: PrEP custa por ano por paciente mais ou menos R$3.000. Um paciente com HIV e tratamento completo no ambulatório ano é mais ou menos R$9.500. Média
a metade do remédio, né? Da PrEP em si. E a internação do paciente com a AIDS, né? Porque é importante a gente dizer, né? A AIDS, gente, é a consequência do HIV no sistema imunológico da pessoa. O HIV, ele basicamente destrói a sua proteção contra tudo. Ele destrói o seu sistema imunológico. E a AIDS é a consequência, são as consequências da atuação do HIV no organismo de uma pessoa. É importante dizer isso porque tem muitas pessoas que ficam misturando a AIDS e o HIV e utilizando as duas coisas como se elas fossem a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E por isso que é importante a gente tratar, porque são coisas diferentes. Então, a internação do paciente com a AIDS e as complicações que ela podem vir a partir disso, pelo menos 150 milhões em tratamento, internação, UTI, medicamentos e todo o aparato que a gente encontra à nossa disposição. Então, quando a gente pensa em PrEP, a gente está falando de saúde da população, a gente está falando de economia para o nosso sistema único de saúde. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente teve em relação ao coronga, uma das coisas que mais se debatia era o colapso do nosso sistema de saúde devido a um número exorbitante de pessoas buscando a ele. Vocês lembram, em Manaus, se não é que eu me engano, que faltou oxigênio, não conseguiram entregar os oxigênios, as pessoas morrendo por falta de ar? Quando um sistema ele é sobrecarregado, para além do que é possível lidar com ele, o que acontece é com que pessoas que precisam não conseguem ter acesso à medicação e vidas que não precisavam de ser perdidas acabam sendo perdidas por falta de organização, por irresponsabilidade das pessoas que estão dentro do poder. Então, quando a gente vê políticas públicas como a PrEP, ela é uma política pública direcionada para todos que buscam estar se protegendo e, principalmente, evitando um gasto desnecessário que poderia ser prevenido tomando uma medicação diariamente. E eu acho que isso é tão impressionante porque a polêmica toda que a gente está falando em relação à própria PrEP, digamos assim, é devido a preconceito e ignorância, principalmente quando a gente fala diretamente sobre a comunidade LGBT, entende? As pessoas, elas querem muito reduzir a culpabilização a um nível pessoal e não considera nuances, não considera apenas as pessoas que podem estar tendo conhecimento para poder estar se protegendo, quais são as ferramentas que a gente está se protegendo. O sistema público de saúde, ele não pensa apenas sobre o indivíduo, o nível pessoal, ele pensa sobre o coletivo, sobre a população, sobre o todo. Qual que é o melhor para o todo? O melhor para o todo é oferecer um medicamento que vai conseguir proteger a pessoa e vai conseguir fazer com que a gente evite complicações no futuro? Ótimo, vamos fazer isso. O todo não é você se vira aí, e se der algum problema, aí depois a gente ajuda. Porque o Sistema Único de Saúde vem exatamente pensando na saúde universal da população. Que no meio da saúde a gente fala que é a saúde biopsicossocial. Para que a gente não venha mais viver de nenhuma forma possível a tristeza que foi quando a gente teve a crise do HIV, que destruiu comunidades, destruiu famílias, destruiu histórias, destruiu pessoas que poderiam hoje ter contribuído tanto com a nossa sociedade, sabe? O Luiz comentou assim, eu tenho um tio que vive até hoje com HIV. E até hoje ele tá vivo. E olha que ele pegou Covid. Pois é, a gente vive no melhor momento possível quando a gente fala sobre saúde para algumas partes, que a gente tem possibilidade de estar se protegendo. E a gente vive num país, gente, que tem muito problema. O Brasil não é perfeito, mas a gente tem o SUS. E o SUS permite com que pessoas que convivam com HIV tenham acesso a tratamento e medicação completamente gratuita. Nos Estados Unidos, lá não tem um sistema público de saúde, mas existia um sistema no qual o governo financiava algumas medicações, ajudava algumas doenças que são crônicas na população, por todos os pontos que eu disse pra vocês, prevenção, economia e assim por diante.
E que agora, com o governo do Donald Trump, essa assistência foi retirada, entende? Pessoas que convivem com HIV estão morrendo nos Estados Unidos porque eles não conseguem ter acesso à medicação porque é muito cara. Tem pessoa nos Estados Unidos morrendo porque não consegue comprar insulina porque é muito cara. Gente jovem com diabetes morrendo porque não consegue comprar insulina. Porque os seus planos de saúde lá, porque lá é tudo particular, né? Não cobrem ou mudam as regras, cobram demais. E a população mais pobre paga com a sua vida o desleixo, sabe? A ignorância de um governo que não pensa no coletivo, que não pensa no futuro e não usa de todas as ferramentas que tem para conseguir realmente estar pensando quais são as melhores estratégias, não apenas para o futuro da população, mas para o coletivo da nossa população, do país como um todo, né? Então, acho que isso tudo é muito importante pra gente conversar, porque recorrentemente eu vejo esses discursos na internet, eu vejo esses discursos de pessoas completamente, sabe, maldosas e ignorantes. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que a gente conversar não vão mudar a sua opinião, mesmo quando a gente apresenta os fatos. Mas eu acho que é importante a gente estar munido de informações pra entender os debates que estão acontecendo, sabe? É importante a gente compreender esses mecanismos pra gente poder recorrer a eles, caso a gente sinta necessidade, mas pra gente poder levar um pouquinho mais de informação a todos os espaços que a gente consiga alcançar, entende? Eu fico muito, muito, muito feliz por isso, mas eu quero saber a opinião de vocês também nos comentários desse videozinho que eu vou deixar aqui pra vocês. Me conta o que você pensa sobre tudo isso, sobre essa polêmica em relação ao PrEP. Eu acho que é importante a gente estar atingindo mais pessoas pra conversar sobre esse assunto. O PrEP é uma vitória populacional, é uma vitória pra saúde coletiva, principalmente quando a gente fala pra acabar com a estigma do HIV dentro da população LGBT. E a gente não pode deixar com que esses discursos ignorantes, que infelizmente ganham muita repercussão na internet, tirem o nosso orgulho de poder ter acesso a essa medicação, ou muito menos de procurar essa medicação. Se você acha que você tá protegido porque você usa camisinha em toda relação que você tá, porque você se protege sempre, ótimo! Faça o seu melhor. Mas é importante a gente lembrar que quando a saúde pública entra em questão, ela não é pensada no que o Joãozinho acha que é o melhor ou o que ele faz com a vida dele. Ela é pensada no nível gigantesco que o nosso país tem e qual que é a melhor estratégia para quando a gente pensa em todos os milhões de brasileiros que a gente tem dentro desse país terem acesso à saúde, ao acesso público e permitir com que a gente tenha menos gasto no nosso sistema de saúde através dessas decisões. Fechou? Quero continuar fazendo os videozinhos aqui pra vocês ao vivo, né? Porque eu tô ao vivo aqui na nossa live stream no meu canal do YouTube, Briana Nasky, comentando sobre alguns assuntos. Então deixe nos comentários, se inscrevam pra gente poder continuar conversando bastante, porque eu gosto de falar.